Pessoal, já dei início aqui, o start aqui na gravação da aula de hoje, né? Então, já compartilhando aqui, estava até conversando aqui com o Alexandre, né? Tirando aqui algumas dúvidas, né? Vou até aproveitar aí as dúvidas, né? Pode ser também a dúvida de vocês, né? Lembrando, pessoal, que todas as UCs, né, do curso, elas funcionam aqui na unidade, nas unidades do Senai de Goiás, né? Ela funciona sempre assim, 49 pontos, né? O, as atividades à distância, né? E os 51 pontos restantes, né? Que somando 49 com 51 vai dar 100 pontos, né? Que antigamente era, na minha época era 10, né? Você tirava de 0 a 10. Aqui, esse sistema é de 0 a 100, né? Então, os 51 pontos restantes são dos momentos presenciais, né? Então, cada atividade aqui, ó, por exemplo, a atividade um dessa UC aqui, que é a última UC, né, do curso de eletrotécnica, ela vale 17 pontos. A segunda atividade, 16, e a terceira, 16. Somando aqui, vão dar os 49 pontos. Daí, os momentos presenciais, ó, está marcado para o dia 21/9, ó, vocês vão ter o primeiro momento presencial dessa UC aqui de projeto do CEP, né? Que é quando eu falo CEP, né? Não é o CEP com C, não. É o CEP, né? É o acrônimo aqui para Sistema Elétrico de Potência, tá? Então, o primeiro dia que vocês têm marcado aqui no sábado, né? Vai ser no dia 21/9, né? Vão valer 25 pontos. E o segundo momento presencial valem, né? Vai ser dia 28/9, vão valer 26 pontos. Ou seja, no total, se vocês comparecer os 2 dias e fizerem a tarefa, né, corretamente, é o professor presencial que corrige, né? Aí ele corrige, aí sempre ele faz assim, ele corrige e posta aqui na aba Momento Presencial um documento, né? O documento que tem a nota de vocês. Aí eu vou, aí sempre no início da semana, né? Eu vejo as turmas do Senai Goiás que eu tenho, e daí eu faço as publicações das notas que o professor presencial deu, né, para os alunos nos momentos dos presenciais das turmas que eu estou ministrando aula EAD, tá? É sempre assim. Beleza, pessoal. Agora, outra dúvida aqui que foi bom. É bom sempre ter alguém na sala de aula, né? Embora essas aulas EAD elas não sejam obrigatórias, né? Você estar em EAD, né? O bom de um curso ou totalmente presencial ou parcialmente presencial, não, totalmente EAD ou parcialmente EAD, é que você não tem aquela obrigatoriedade, né, do EAD de você estar presente no momento da aula, né? Isso é uma vantagem, por exemplo, né? Mas aí com essa vantagem, né, ela também gera uma desvantagem. Se você não vai estar presente, como é que você vai tirar dúvida? Ou como é que você vai saber o conteúdo? É por isso que a gente deixa todas as aulas gravadas para vocês, né, no momento que vocês puderem assistir, né? Aí vocês vão, né? Vai, né? Foi bom, né? Aí fui de Goiás agora aqui. Vocês vão e assistem às aulas, né? Então essa é a grande vantagem do AD. Por exemplo, né? Eu achei que eu não estava fazendo nada, né? Comecei a fazer um curso de engenharia de software, né? Já formei em engenharia elétrica, depois fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né? Achei que eu estava de boa, aí eu entrei numa faculdade aí, só que esse curso de engenharia de software, ele é totalmente AD. Daí depois que eu saio daqui, né, às 22 horas, chego em casa, né, descanso um pouco, adivinha, eu fico até 2, 3 horas da manhã fazendo minhas atividades, e estudando o engenharia de software, né? Vou fazer isso até 2027, né? Então, você tem que ter força de vontade. E já pensou antigamente, né, na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe fez o curso de enfermagem, né? Obviamente, enfermagem, esses cursos aí da saúde, né? Medicina, fisioterapia, eles são presenciais, né? Mas um curso igual engenharia de software, né? Ciência da computação,
você pode praticamente ou fazer ele totalmente AD ou grande parte dele é AD. Aí imagina, né, o tanto de hora que eu estou ganhando, podendo fazer esse curso à distância, né? Obviamente, né, esse perfil à distância, ele não é para todo mundo. Se você não tiver uma autodisciplina, né, uma coisa é você tendo que ir todo dia na unidade lá, o professor, né, obviamente, né, você vai ter que fazer as atividades daquele dia, né? Mas e você que não tem tempo? Eu trabalho de manhã, né? Eu dou consultoria na parte aí numa loja aí, né? Na parte de energia solar, né? E projetos que envolvem energia solar. E de tarde até de noite eu estou aqui no Senai, né? Nas atividades aí, né? Treinamentos internos aqui, né, e ministrando aula para curso técnico, curso de eletricista de redes, né, nessa parte de sistema elétrico de potência. Então, imagina se eu não tenho tempo, como é que eu ia fazer outra graduação, ou até um mestrado, ou até um doutorado aí, se não tivesse essa facilidade que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que perceber que estamos em tempos novos, né? E esses tempos novos requerem, às vezes, ou regras novas, ou você atualizar as regras existentes. Então, é aquela história, né? O Charles Darwin falava lá, né? O mais adaptado é o que vai sobreviver, né? Ou o que vai ficar vivo no final, ou o que vai sobreviver mais tempo, né? Então, a gente tem que tentar, né, e buscar se adaptar, né? Porque sempre essa adaptação requer que a gente tenha uma força de vontade, tenha um compromisso, né? Igual, por exemplo, o Alexandre, ele está aqui agora porque ele pode, né? Muitos outros aí, né? Ou às vezes até, não, eu não posso não, professor, tá nesse momento agora aqui, não. Mas eu peguei e fiz uma concessão, né? E estou aqui nesse momento presencial para tirar dúvidas, né? Na hora que surgiu uma dúvida, eu tirar, né? Mas assim, a vantagem do EAD, ela é grande, tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Por exemplo, beber água, né? Água é vantagem, mas se você beber demais, você sabia que se você beber água demais, você pode vir até a falecer, né? Se você tomar demais, então tudo tem que ter um equilíbrio, né? Muita água é ruim, mas também zero água, ou seja, nada de água também é ruim também. Então a gente tem sempre que ter um equilíbrio, buscar ter um equilíbrio entre, né, as nossas atividades, seja elas pessoais, profissionais, né, no sentido aí de educação, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio aí. E daí, pessoal, por que que eu voltei aqui para nossa área aqui, ó? Lembrem-se, se tiver alguma tarefa de eficiência ainda, né, devendo alguma tarefa de eficiência, olhem lá na nota de vocês, né, dentro da sala de eficiência, da digestão, instalação do CEP, manutenção elétrica predial industrial, manutenção do CEP que a gente finalizou aí na semana passada, né? E, obviamente, de projetos, se tiver ainda faltando alguma coisa, façam, me enviem o quanto antes e me avisa aqui no chat aqui, né? Me envie e já me avisa. Ó, professor, enviei a tarefa. Porque aí, né, depois que finalizar aqui por exemplo, aqui depois do dia 27, eu tenho que gerar o relatório, né? Eu tenho que pegar as notas que o professor Ângelo deu das UCs anteriores, né? E se ainda tiver alguma coisa para trás, vocês já colocam lá, porque eu já fui inserido como tutor de todo o módulo 3 para eu poder ajudar vocês fazendo esses relatórios aí, né? O relatório de nota aí e poder apresentar no conselho de classe, tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa C de projeto Sistema Elétrico de Potência. Então, não sei se vocês perceberam, mas todo o curso de eletrotécnico, vocês tiveram vocês tiveram o módulo básico, né? Aí vocês tiveram, além do módulo básico, o módulo específico um e o módulo específico 2. O módulo específico um
vocês tiveram uma matéria de projetos elétricos prediais. Já no modo específico, né, 2, vocês tiveram a matéria de projetos elétricos industriais. Então, no predial, vocês aprenderam o conceito de projeto, né? O que que é um projeto? O próprio nome já infere, ele é uma projeção. Ele é uma projeção, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Pegar aqui um, ó, esse aqui é um exemplinho de um projeto de redes da antiga Celg aqui, ó. De redes, professor, como assim? É, esse projeto do sistema elétrico de potência, né? Quando eu falo sistema elétrico de potência, eu estou sendo bem assim abrangente, porque eu estou pensando no projeto da geração, né? Ou seja, por exemplo, uma hidrelétrica. Estou, quando eu falo CEP, né? Estou falando de projeto de geração, estou falando de projeto de linha de transmissão, projetos de rede de distribuição, que é o assunto desse projeto, desse módulo, dessa UC, desculpa, né, da 16, né? E eu tenho o projeto que vocês já viram, né? O projeto predial e o projeto industrial, né? Então, desde lá onde você gera a energia até no consumidor, que é o consumidor industrial e o consumidor residencial. Então, existe esse conceito de projeto ou de projeção. Vamos dizer assim, no final, né, no frigir dos ovos aí, né, o projeto, né, ele é uma projeção, né, ou seja, no formato de desenho, né. Então aqui, ó, você tem esse projeto aqui, ó, deixa eu ver se aqui está na descrição aqui. É um projeto de rede de distribuição para um cliente particular. Esse cliente aqui, né, o José Antônio, né? Provavelmente é de uma fazenda ou até mesmo, né, de uma, vamos supor, uma indústria que fica na zona rural, né, em que a indústria, né, a locação, ela fica nesse terreno. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que projetar, né, no formato, né, o que que a gente tem disponível aí para projeto? Nós temos o desenho técnico que vocês viram lá desde a UC3, né? Você tem as simbologias, por exemplo, essa é uma simbologia para um poste duplo T, né? O DT, né? Por exemplo, eu não tenho o poste circular aqui, mas a gente tem o exemplo de um projeto, né? Um poste de seção circular, né? Aplicado nesse projeto, nessa projeção. Então, o que que esse projeto mostra? Ele mostra que tem uma rede de distribuição, ó, de 13,8, passando por esse poste aqui, ó. Esse poste, ele tem um ID, né? Ou seja, uma identificação, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, se ele é rural, tá vendo que tá aqui, ó, o um é o tipo da estrutura, o 10 é o tamanho do poste, o barra 150 é a carga mecânica que ele suporta. E esse número aqui é o identificador desse poste no projeto. Existe um programa da concessionária em que, se eu digitar esse identificador aqui, ele vai falar que existe um poste duplo T de uma rede rural tipo 11, né? Com um tamanho de 10 metros e suporta a carga de 150, né, decanewton, né, para essa rede aqui, ó, culminando em um poste aqui, ó, do tipo, toda vez que você vê uma letra aqui que é a estrutura, né, U, quer dizer que ela é monofásica no 13,8, ou seja, uma fase do 13,8 a gente viu já em aulas anteriores.
ele tem na média ali 7.965 volts, né? Então ele é monofásico no primário e trifásico no secundário, no cliente, né? A razão dessa rede existir, principalmente o apelido dela ser ruralzona, né? Tá aqui, ó. Rede particular monofásica, um trafo aqui, ó, um transformador de 10 kVA, ó, Fazenda Cafarnaum, né? O signatário da fazenda é o seu José Antônio, né? E a gente tem aqui esse número aqui, é o ID que identifica lá no setor lá de análise de projeto esse projeto aqui em específico. Então, o conceito do projeto, falando bastante aqui, ele é uma projeção na forma de desenho, né? Geralmente é um desenho técnico, né? Esse desenho técnico a gente encontra aí nas normas técnicas de distribuição, que no final das contas, aí no frigir dos ovos, são o quê? Cópia, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, né? De várias normas relacionadas aí, se a gente está falando de circuitos, né, de média tensão, então, por exemplo, eu vou pegar aqui a norma, a NBR, ó, aqui, ó, essa NBR aqui, deixa eu pegar aqui, ela está mais aqui em cima, aqui. Só achar aqui a 15, essa mesma aqui, ó. Uma norma técnica aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui que é da outra aula aqui. Ó, inclusive, a gente foi a 15688 aqui, ó, vamos lá no começo dela, ó. Rede de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nu. Ele não falou nem o nível de tensão aqui, mas já adiantando, é para nível de tensão, né, 13,8 até 35, 36,2 kVA, ou seja, do nível de rede de distribuição. Geralmente, esse, esse nível de energia, né, o 13,8, o 34,5 kV, né, eles ficam na rede de média tensão em redes urbanas, né, chamada as rede de distribuição urbana, né, RDU, ou rede de distribuição rural, as RDRs. Então, geralmente, a concessionária de energia ela pega um compilado aqui, ó, da NBR 15688 e cria uma norma técnica de distribuição. No caso aqui da Equatorial, eu até achei aqui, ó, porque o site, ó, só para você ter uma ideia aqui, ó, acho que foi na aula passada, teve a normas Equatorial, Equatorial Goiás. Se eu não me engano, o site ainda está. Vou ver aqui, ó, normas técnicas, conexão. Eu tô com ela aqui, ó. Aí, por exemplo, o que a concessionária, a Equatorial faz? Ela pega, por exemplo, essa NBR aqui, ó, a 15688, ela para construir redes nuas, ou seja, a rede com condutores nus, né? Que pode ser a rede chamar tipo B, né? Que é chamada de beco total. Nós temos a rede a M, né? Que é a meio beco. Nós temos a tipo N, né? O N é o de normal. Então, todas essas redes de 13,8, o condutor é nulo, né? Então, eu preciso de um cuidado maior e colocar no isolador. O raio de risco, né? O raio de abrangência do campo eletromagnético é muito maior. A Equatorial, por exemplo, ela pega também, ó, essa NBR aqui, ó, 15992.
que é a rede para a norma, né, a NBR para rede compacta. Aqui ela chama de cabos protegidos. Ó, redistribuição aérea, até que aqui ela falou, ó, até 36,2 kV. Já na NBR 15688, que ela é nova, né? Aqui tá falando que ela, a última correção foi de 2013, mas ela é mais nova mesmo. Antigamente tinha uma norma que era a NBR 5433, que era de rede rural, né? Na verdade fala rede rural, mas era rede de média tensão, tanto rural quanto rede urbana. E tinha também a outra, era a NBR 5434, era 5433 e 34. Elas foram canceladas, né? E no lugar delas, eles pegaram, vamos dizer assim, o melhor que tinha delas aí e fizeram, por exemplo, aqui a NBR 15 688 e também a 15992. Só que a 15688 trata de condutores nus e a 15992 trata de condutores protegidos, né? Então, até nessa correção, provavelmente, se houver uma correção aqui para frente, eles vão colocar redistribuição aérea de energia elétrica com condutores nus até 36,2 kVA. Se ele colocar esse texto aqui, eu não preciso nem dizer que ela é média tensão, né? Porque aqui fala condutores nus, né? Mas esse condutor nu, ele pode ser de baixa tensão, que inclusive é essa norma aqui, ó. É a 16615. Aqui, ó. Essa é para baixa tensão, ó. Cabo multiplexado é o cabo protegido, né? Lembra, o cabo multiplexado, você tem o neutro, que ele é chamado de mensageiro, aí você tem a fase A, B e C enrolada no neutro, né? Então são esses aqui, ó. Inclusive, ele nem fala que é baixa tensão, mas só de eu ver esse nome aqui, ó, cabo multiplexado autossustentável, eu já sei que é de baixa tensão. Mas, inclusive, existe cabo multiplexado autossustentado, né? Ou seja, aéreo, né? Esse autossustentado é para cabo aéreo mesmo, né? Que também ele é de média tensão, né? Então ele nem colocou isso aqui. Mas se eu for nos desenhos lá para frente, eu vou ver que esse cabo multiplexado aqui, ele não é só para baixa tensão, né? Ele também é para média tensão. Então a gente tem, ó, para você ver a confusão, a gente tem essa 15992, que é a chamada rede compacta, né? Cabo protegido. E tem essa daqui multiplexado. É porque essa compacta aqui, ela está separada pelo espaçador losangular, né? O famoso cavalo marinho, né? Então você tem. Deixa eu ligar aqui a mesa, que a mesa desligou. Ó, aqui, ó. Nesse com espaçador, né? É o famoso espaçador losangular, né? Que aí ele fica sustentado aqui, né? Pelo estribo lá do suporte, né, do braço L, né? Aí fica tipo fase A aqui, ó, vamos supor que a rua fica aqui, né? Aí fase A, fase B e a fase C geralmente é na calçada aqui, né? Então você tem a distância, esse cabo ele é protegido, né? Ele tem uma proteção polimérica plástica, porém eles estão na 13,8, né, de 40 milímetros, mais conhecido aí como 40 centímetros. Já nesse multiplexado aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Infelizmente aqui ela não deixa eu desenhar aqui não. Então esse daqui, ó, são cabos multiplexados. Em vez deles estarem a uma distância aqui de 40 centímetros, né? Eles estão juntos, literalmente, estão um encostado no outro. E eles não são, quer ver? Deixa eu pegar uma norma antiga aqui da Celg. Se eu não me engano, é NTC 18. Inclusive, a NTC 18 aqui, ó, vamos lá no início dela aqui, ó.
Fala, ó, estruturas para redes aéreas isoladas. Esse isolado aqui, viu, é porque na hora o pessoal lá da engenharia, né, os técnicos aí, né, engenharia e os contratados aí, né, ou o eletrotécnico, mas geralmente quem libera é o pessoal da engenharia mesmo, né? Eles não se atentaram, né, em vez de rede aérea isolada, é rede aérea protegida em tensão secundária de distribuição. Aqui eles chamam de multiplexada também, mas só que a multiplexada ela pode ser igual essa daqui, né, que é baixa tensão. Olha, ó, o multiplex, ó. Vamos pegar nessa rede de baixa tensão, ó, esse desenho aqui, ó. Vamos pegar o primeiro desenhozinho aqui, ó. Ó, é S de secundário, geralmente você vê aqui, ó, o S secundário, o I, que é para dizer que ele é multiplexado, ou seja, eles estão unidos, ó, o único condutor nulo é a cordoária de terra, né, que eles chamam de, que ela serve também como neutro, né, que aí, no final das contas ela vai conectar com o aterramento lá da rede de distribuição, né, aqui eles chamam ela de mensageiro. Então esse cabo aqui vai ser o único cabo nu e os outros cabos, né? Geralmente a fase A é o preto, a B é o cinza e a C é o vermelho. Aqui eles vão estar entrelaçados nesse cabo aqui no mensageiro. E aqui, né, nessa NTC 18 aqui, ele é só baixa tensão, mas aqui também na NBR é porque é o seguinte, a NBR, né, lembrando aqui que ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. Então, existe uma norma internacional, né, que ela foi concebida pelo I3E, né, que é o órgão máximo aí, né, de todos os padrões existentes de engenharia aí no mercado, é o I3E, no caso, relacionados à elétrica, né, os de construção civil, mecânica, aí são outros órgãos, né? Mas principalmente o I3E, né, que é na parte da elétrica, eles geram essa documentação, geram esse padrão. Depois dessa documentação ter sido gerada, ela é ofertada, oferecida para os países. Daí o Brasil comprou e, por exemplo, essa norma aqui, eles deram um número, né, que é o 16615, né, que é para cabos multiplexados autossustentado. Aí quando fala autossustentado, quer dizer que ele está aqui, ó, ele tá lá no alto, no poste aqui, ó. Nesse caso aqui, no poste de média tensão, que ele varia de 9 metros até 14 metros, se a gente considerar o engastamento, né, que é a valeta que a gente planta ele. Inclusive, aí esse daqui ele fala não só igual que está falando aqui na 18, que são os de baixa tensão, mas também os de média tensão. Deixa eu ir para um desenho lá na frente. Ó, que eles estão falando de Não, baixa. Sim, pois não, pode falar. sim. O cabo mensageiro que falou há pouco é um neutro, no fundo, né? Porque é aquele que sustenta os Isso. outros Ó, aqui, ó. três e faz. Ó, esse desenho aqui, ele pega ele bem aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Ó, tá vendo aqui de lado, ó? Ele acho que é grampo de ancoragem. Não é grampo de ancoragem, não. Acho que é grampo de suspensão que chama. Esse aqui é um gabarito de plástico aqui, ó. Aí tá vendo, ó, Hum, dentro do mordente dele vai ficar o mensageiro, né, que é o que eu posso dizer que é o neutro, né? E em volta dele, ó, vai estar entrelaçada a fase A, B e C. ok. Aí, aqui nesse caso, deixa eu ver se ele está falando de. Aqui, ó, só tá falando, ó, quando é S é secundário, quer dizer que é baixa tensão, né? Em tensão e corrente alternada, igual fala lá na NR10, né? Se eu não me engano, é de 100 volts até 1000. É porque tem uma diferença, né? De baixa tensão, ou de para corrente alternada e corrente contínua, né? Sim. Eu sei que é um pouco mais aí geralmente corrente contínua é um nível de tensão maior.
corrente alternada é até 1.000, isso mesmo, é até 1.000. O limite inferior eu não me lembro, não. Acho que se eu não me falha a memória, é de 50 volts até 1.000 volts que eu considero baixa tensão, né? Aí tudo que é estrutura de baixa tensão, ó, ele vem com a letra S, né? Que é para dizer que é o secundário, né? Que é o outro nome para baixa tensão. E o I quer dizer que é rede compacta, ou seja, a rede que ela é sustentada, né? Ela é autossustentada pelo mensageiro ou neutro, né? Eu sei que na norma ele só chama ele de mensageiro. Deixa eu ver, tem uns aqui para média tensão. Uma pergunta, uma curiosidade. Esse Sim, mensageiro, de quantos em quantos postes vai que ele é aterrado? Tenho a ideia que ele é aterrado, não é? Ou olha, o estou a fazer confusão? ideal, não, não, o ideal era ser aterrado em todos os postes, mas existe eu sei que na própria norma, porque, ó, por exemplo, o que tem qual que é o problema da rede nua aqui, ó? Vamos lá deixa eu pegar um desenho aqui da rede nua aqui, ó. Vamos pegar uma N1. Então, nós temos aqui a N1, né, que é uma 13.8, por exemplo, né? Pelo esse tamanho aqui de isolador, a gente já sabe que é 13.8. Se fosse 34,5, olha o tamanho aqui, ó. Ó, aí parece aquela xícara para sopa, né? com o Aham. pires, com o pires virado para baixo, né? Então, isso aqui é um Uhum. modelo de 13.8, esse aqui é um modelo para 34,5 kV, ó. Tá até aqui, ó, e falando o limite de projeto, ó, 36,2 kVA. Sempre ele é projetado para uma tensão maior, por exemplo, o 13.8, ele é projetado para 15 kV e, e a tensão de linha, né, é o 13,8. Já o 34,5 kV, né, ele é projetado para 36,2 e a tensão de linha, né, é o 34,5. Já Então agora você só uma perguntinha. Sim, pode falar. Essa tensão de linha é só entre duas das fases, né? Se for... Isso, duas fases. É porque no padrão a gente confunde mais, porque na minha cabeça, quando eu iniciei, né, na área de elétrica, eu achava que cada fase tinha essa tensão. Por exemplo, Eu vamos também. pegar essa aqui, é o 36, né? Eu achava que Uhum. cada uma dessas tinha 36,2, né? E depois que o professor falou, não, 36 é projeto. Na verdade, é 34,5. Aí eu falei, ah, não, então quer dizer que eu tenho 34,5 em cada um desses? Ele falou, não, é a tensão entre de linha. Aí eu, não, beleza, mas aí você não me respondeu, professor, ainda estou com dúvida. O que que é esse negócio de tensão de linha? Aí ele explicou. É a tensão bifásica, é a tensão entre duas fases quaisquer aqui. Aí sempre aparece no projeto aqui, no caso da rede de distribuição, né? Uhum. Sempre a nomenclatura é a tensão de linha. Aí E você tem que. no hum, caso, multiplicando por raiz de 3, né? Essa de linha é que vai dar o total das três fases. isso, aí dá o total das três fases. Aí se você pegar, Uhum. por exemplo, aqui, ó, 36. Vamos pegar o 34,5 kV, né? Se eu pegar o 34,5 deixa eu ver, vezes 10, a terceira, né? Aí dividido por raiz de 3. Aí sempre é assim, ó, eu pego a tensão de linha que está lá na estrutura, né? Se eu dividir por raiz de 3, aí eu vou encontrar a tensão de fase. Aí no caso que eu encontrei, ó, deu 19.918. Então a tensão monofásica da 34 é 19.000 aproximadamente, né? Quase que 20.000 volts. Aí do mesmo jeito, se eu pegar aqui deixa eu aproveitar aqui, né? A 34, colocar aqui 13,8, né?
Aí, ó, 13,8, né? Que é a tensão de linha. Aí eu divido por raiz de 3, eu vou achar a tensão monofásica da 13,8, que é que é 7.967, né? E aí, igual você falou, né? Se eu pegar a tensão de linha, porque muita gente acha que aquela tensão, né, que dá o nome lá dá o nível de tensão da rede, é a tensão trifásica, né? Mas ela é a tensão. Aí, para confundir mais a nossa cabeça, é o nível de tensão de linha que, se falassem simplesmente a tensão entre duas fases. Beleza, já entendi, né? Então, Uhum. essa é igual eu falei, a pegadinha do malandro, né? E aí né? Sempre tem que ter uma pegadinha do malandro em todo e qualquer curso. Ok. Aí aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, aí ele lembrei aqui que eu estava explicando. Então, qual que é o problema da rede nua aqui? Além do cabo ele não ser coberto, ou seja, o raio de risco, ele obviamente vai ser maior aqui, né? O terra dele, onde é que está o terra dessa rede aqui? Cadê? Né? Pois. O próprio nome já diz, ele está enterrado, né? Aí você Uhum. tem que acreditar em Nossa Senhora das Instalações Elétricas, né? Ou seja, é uma entidade aí, né? É científica, né? Altamente científica, que esse cabo de aterramento, né, que o profissional colocou ele lá no chão, né? Então, pelo menos na rede, né, na rede de média tensão, é praticamente certeza que ele vai estar lá. Mas é aquela história, né? É, eu não vejo, né? Então ele deve estar lá. Se ele não tiver, vai dar problema, né? Então, geralmente na média tensão é verdade. É, agora, se a gente pegar um exemplo aqui de rede compacta, pegar uma CE1A, Já na compacta, é aquele que está por cima do cavalo marinho ou o espaçador losangular, isso, ó, é aqui, ó, só para sustentação, não é? Tenho a ideia que é só para sustentação, não, não faz também, neutro, não. além de sustentação, Hum. deixa eu pegar aqui, essa aqui é deixa eu pegar um A aqui, ó. Além de ele ser sustentação, ó, ele está aqui no alto. Então eu consigo fazer uma inspeção visual, né? Ou seja, visualmente eu consigo detectar que o sistema de aterramento numa rede compacta ele é existente. Mesmo porque se ele não tiver instalado, vai dar ruim, né? Vai dar problema. Aí essa que é a vantagem, né? Ou seja, o que é desvantagem na rede nua que eu tenho que acreditar em Nossa Senhora das Instalações Elétricas que ele está lá, né? Aqui na rede compacta você visualiza, você vê que realmente ele está lá. Aí cai naquele ponto, né? A pergunta que você me fez aí no início aí, né? É de quanto em quanto metros, né? É, esse aterramento ele deve estar na rede, né? Por exemplo, aqui eu não consigo visualizar, só se eu, dependendo aqui do poste, né? Por exemplo, se for um poste duplo T, eu até consigo ver a descida, porque geralmente ele vem aqui, ó, realmente tem uma distância aqui, mais ou menos, aí eu consigo deixa eu pôr o desenho aqui. Aí ele fica aparente, né? Até ela descer lá no poste. Aí tem alguns que eles ficam no duplo T aqui, ó, é mais fácil eu enxergar, né, o aterramento quando ele desce aqui, ó. Quer ver? Eu tô até desenhando errado aqui, ó. Eu vou enxergar ele a partir, por exemplo, se ela for multiplex, eu vou conseguir enxergar essa cordoária de aterramento, ela saindo do neutro aqui, né, do mensageiro, e vindo aqui, né, lá no poste. Aí geralmente é 60 centímetros a distância aqui. Aí você tem que ter pelo menos uma haste de aterramento aqui, né, aquela circular, 19 microns, né, que chama.
ou então aquela tipo cantoneira, né? Que ela tem um formatozinho de L aqui. Aí já se for numa rede compacta, que infelizmente não vai dar para desenhar. Deixa eu abrir uma outra compacta aqui que dá para a gente visualizar. Essa daqui acho que dá para eu. Deixa eu ver. Aí também ele não deixa eu desenhar, não. Então vai ser aqui mesmo. Vamos fazer de conta, ó, nesse caso aqui é para rede nua, né? Aí vamos fazer de conta que eu tenho a rede compacta aqui, ó. Desenhar o suporte L aqui, né? O braço tipo L, o estribo, o espaçador losangular vai estar aqui, né? E tal, vou ter as fases A, B e C aqui, né? Então, ao passo que eu consigo detectar e ver que tem um aterramento, que ele está vindo lá do chão, né? Que eu tenho que acreditar que ele vai estar lá, né? Pode ser com aquela história, né? Se eu fosse inspecionar, né, eu teria que ou desenterrar, que é impraticável, né, esse cabo, né, só para fazer inspeção, né? O outro jeito é fazer, já que não dá para fazer uma inspeção visual, é eu fazer uma inspeção por ensaio, mas mesmo assim, a inspeção por ensaio, utilizando um terrômetro, né, ele fica difícil, porque por exemplo, quanto maior, lembra lá da segunda lei de Ohm aqui, ó, aí você tem a característica do material, né, que o Rho vai ser de um cabo, o CAA, né, um cabo de alumínio com alma de aço, eu vou ter o comprimento dele, e eu vou ter a seção transversal aqui, a bitola, né, do cabo, que aí vai ser vamos dizer assim, vai ser uma média aqui, ó, dos seis, se eu não me engano, acho que é 2 milímetros cada um da rede de distribuição, ó. Vão ser seis do de alumínio e o sétimo, o de aço aqui, que fica aqui no meio. Então vai ser uma média, né? Vai ser, geralmente é dividido por seis, né? Que são os pesos lá. Vai ser uma média, né, aritmética, né? Uma média ponderada, né? Eu lembro que o cálculo é assim. Aí ele pega uma média ponderada aqui, que vai ser a área da seção transversal, aí você tem um problema, né? A área da seção transversal você pode considerar como constante, né? Porque ela não varia aí no decorrer da linha, né? Então eu posso considerar a área da seção transversal como uma constante, a característica do material, né, que é o alumínio com alma de aço, já é uma constante, né? O que que sobra para variar, né? Só em relação à resistência, né? Que no final das contas é uma impedância, né? Vai sobrar só a resistência para eu analisar e o comprimento do condutor, né? E aquela história, quanto maior se a gente for analisar aqui na fórmula, quanto maior, eles são diretamente proporcionais, né? Como que eu sei disso? Ó, se eu pegar qualquer fórmula lá da física aqui, ó, eu tenho o ρ, que aí eu estou considerando, né, não considerando, mas ele é uma constante, né? Ele é uma CTE. Eu tenho o comprimento que ele varia. Eu tenho a bitola que estou considerando como uma constante, porque ela é alumínio com alma de aço, né? E daí eu vou gerar um comentário aqui. Aí nessa fórmula, sempre você isola as constantes e põe do outro lado aqui as variáveis, né? Então vai sobrar aqui a resistência, o comprimento do cabo e do outro lado aqui as constantes, né? Que é o ρ e o diâmetro, né, a bitola do cabo. Então, a característica do material e a bitola do cabo, ele é uma constante global aqui. E por essa fórmula, ela ter o lado que é variável aqui, né, ele é igual a uma constante, que virou uma nova constante, né? A característica é dividido pela área da seção transversal aqui, a bitola, né? Então, sobrou do outro lado uma divisão. Sempre quando eu tenho uma divisão de variáveis, né,
que é igual a uma constante, seja a constante única que tinha aqui antes da análise, né, que é o ρ, ou a divisão de duas constantes aqui, as variáveis eu vou considerá-la dependendo do formato que elas estão aqui. Por exemplo, se a resistência e o comprimento do cabo eles dessem uma multiplicação, eu diria que a resistência e o comprimento do cabo, eles são inversamente proporcionais, ou seja, se um aumenta para eles continuarem dando uma constante aqui, né, as constantes lá de Euclides, né, eu tenho que diminuir outro valor, mas isso não aconteceu, né, ou seja, no finalmente aqui da fórmula aqui, né, no final da análise, deu uma divisão. Então quer dizer que a resistência ou a impedância do cabo, né, ela é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior a resistência, maior vai ser o comprimento do cabo. Quanto menor a resistência, menor vai ser o comprimento do cabo. Mas aí você pensa, espera aí, professor, tem algo errado que não está correto. O comprimento do cabo, ele varia, não varia? É isso mesmo. Então, numa rede aí como é que eu posso dizer, de linhas de transmissão, mas eu estou falando do aterramento que ele é instalado, né? Ou seja, ele é uma parte enterrada, seja ele, né, se for na rede nua, né, a maior parte dele está enterrado. Se for na rede aérea, eu tenho a maior parte dele no alto, né? E nos pontos chaves que eu tenho que ter o aterramento, né, para eu dissipar a descarga atmosférica, os surtos de tensão, eu vou ter em alguns pontos, aí dependendo dessa quantidade de pontos, eu vou conseguir dissipar o nível de tensão aí, geralmente lá no projeto tem, né, o nível de, por exemplo, sei lá, 24 mil quiloamperes, que é o nível de tensão para uma rede, estou chutando aqui, rede de média tensão, né, de distribuição. Agora, para uma linha de transmissão, eu vou ter que ter um nível maior, né, porque eu tenho mais condutores, né, e esses condutores, eles têm nível, por exemplo, eles não são só 13,8 ou 34,5 kV, né, eu tenho rede de 69 kV, 138, 230, 500 e por aí vai, né, 800, né, dependendo. Então, no final das contas aqui, né, o comprimento aqui dessa malha de aterramento, ele vai ser fixo por definição. Como assim, professor? Eu construí uma rede, vamos supor, de 50 quilômetros, né? Então, se eu construir ela de 50 quilômetros, você concorda que eu vou ter 50 quilômetros da fase A, 50 quilômetros da fase B e 50 quilômetros da fase C, né? E se ela está instalada ali efetivamente, eu vou ter mais 50 quilômetros de quê? De cabo enterrado de aterramento, beleza? Então eu vou ter 50 quilômetros vezes 4. Se essa rede não foi aterrada, ou seja, desvio mesmo, né? Baixou com 5, levantou com 6, né? Então fez de conta, olhou para um lado, olhou para o outro e mocosou, né? Só 2 metros de cabo por cada 2 quilômetros, por exemplo. Então eu vou ter o quê? Uma diminuição, né? Do comprimento dessa rede. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Mas essa é uma análise bem complexa, viu? E eu nunca vi ela ser abordada na prática mesmo. Eu só vi essa tese aqui ser abordada no banco de faculdade aí, com tese de mestrado, viu? Então, se eu deveria ter quatro condutores, né? Os condutores de fase e o condutor, que é a cordoária de aterramento, né? Eu não vou ter esses quatro, né? Eu vou ter só pequenas porções aí, vamos supor 25%. Vamos supor que ele só enterrou 25% da rede. Você concorda que esse aterramento não vai ser efetivo? Então, quanto menor
é o condutor, ou seja, a rede, o aterramento, ele vai ser menor, né? No total aí, no global, ó, menor vai ser a resistência. Poxa, mas se menor vai ser a resistência, quanto menor é a resistência de aterramento, não é bom para a rede? É, Hum, o pior que é, né? Quanto menor a resistência para um sistema de aterramento ele ser efetivo, para eu conseguir, você vai ver que essa análise ela é louca, viu? Menor a resistência de aterramento, né? Menor vai ser o condutor, menor vai ser a resistência de aterramento. Ou seja, quanto menor essa resistência de aterramento, eu vou conseguir é, é, desviar maior quantidade de carga. Mas é aí que está o problema. Os três condutores que eu vou ter vão ser os condutor energizado, né? Aí vamos supor que eu, igual eu falei aqui, eu só tenho 25%, né, de cabeamento de aterramento implementado e enterrado nessa rede aqui, né? Então, essa rede de aterramento, diferente do de fase, ela é uma só e ela serve, né, não só como referência aí de potencial zero para o neutro, né, porque lá no transformador, né, o secundário, ele vai estar na arquitetura estrela, né? Então, o neutro ele vai estar curto-circuitado aí, né, com as bobinas das três fases, né, e consequentemente ele tem que estar aterrado, porque o potencial de terra, né, o natural é 0 volts, né, isso ajuda, né, na criação da referência. O problema é que a resistência ela vai estar baixa, ok, né? Só que eu vou ter pouco condutor no sistema de aterramento. O que que pode acontecer? Essa descarga, né, atmosférica, esse surto de rede, ele permanecer nos condutores energizados. Então, hum. nesse condutor energizado aqui, eu preciso ter apenas os 7.965 volts, né, nessa rede aqui para ela funcionar para o transformador monofásico ou para os transformadores trifásicos conseguirem fazer a conversão de energia, por exemplo, para um 220, né, ou para locais onde é 127 volts, né? O problema é que quando eu tenho um surto de tensão, né, ou uma descarga atmosférica, e se o quarto condutor, né, dos 50 quilômetros hipotético vezes 4, né, ele vai ser menor e ela não vai ser dissipada na quantidade que precisa ao longo da rede de distribuição. Então, ela vai permanecer na rede energizada. Aí eu tenho, por exemplo, os para-raios de rede. O para-raio de rede nada mais é do que um facilitador do desvio do surto da rede para a Terra. Ele vai desviar esse surto, né? Ele vai desviar esse curto-circuito, esse nível de tensão alto para a Terra, só que eu não vou ter o quê? Eu não vou ter condutores suficientemente aterrados e parte desse surto ele pode retornar para a rede, danificando o sistema. Por isso que eu disse que na média tensão aqui, se eu, embora a rede seja difícil de eu detectar, porque o condutor em tese vai estar aterrado, no máximo você vai ver que o do o do neutro, se ele for multiplex, só vai sair daqui do mensageiro. Vamos supor que a rede de baixa tensão seja aquela rede que ela não é compacta. Eu tenho, por exemplo, os isoladores de disco, que é um isolador de disco, faz de conta que é um, né? Então eu sempre, quando ela é separada, né, eu tenho o neutro, aí eu tenho fase A, fase B e fase C aqui, ó. Nesse suporte, eu estou desenhando um esboço desse daqui, né? Aí aqui você vai ver do mesmo jeito, né? O neutro interligado aqui descendo no poste, né? E lá embaixo ele sendo interligado na terra. No duplo T eu consigo enxergar melhor porque ele vai estar aparente. Nos de seção circular, os postes mais atuais aí, ó, ele tem um problema.
ele vai estar, se eu não me engano, ele está numa altura, dependendo do tamanho, né, que ele varia de 9 a 14 metros, né, aí varia o tamanho do engastamento aqui, né, que é a, a valeta necessária para ele ser enterrado aqui, ó, ele sai mais ou menos aqui, ó. Você tem um furo, né, tem uma empresa que eu até trabalhei para uma construtora em que o dono da construtora, ele também é proprietário dessa empresa, acho que é Mold, se eu não me engano. Aí, quando eles constroem os cabos lá o de terra, se não me falha a memória, aí tem um furo mais ou menos aqui, que ele fica mais ou menos nessa altura aqui, ó, da baixa tensão. Aí a ideia é ele sair do isolador tipo Roldana aqui do neutro, ou se for a rede compacta do mensageiro aqui, ó, ele entra para o poste aqui, ó, e vai passar lá por dentro. Inclusive, quando você compra o poste e a empresa que implanta eles, o de seção circular, né, que é que é o bolacha Mabel, né? Uhum. Ele já vem com esses furos aqui, ó, e já vem com a cordoária de terra implementada nele aqui, ó. Aí você nem enxerga. Quando ele é seção circular, geralmente você nem enxerga. Se ele é duplo T, você consegue enxergar através ali do sulco que tem, né, no duplo T. Mas no final das contas, a resistência elétrica ela vai ser baixa, né? A impedância vai ser baixa, porque eu tenho uma quantidade menor do que se eu tivesse os quatro condutores, né? Tanto na mesma distância, né? No mesmo tamanho, tanto da fase quanto na cordoária de terra que deveria estar enterrado. Então, assim, resumindo aqui, né? Para não estender mais aqui, resumindo, em média, de três em três postes, mas eu já vi, né? Por exemplo, numa rua, vamos supor que uma rua tem, sei lá, uns 8 postes. Estou chutando aqui, viu? Uns 8 postes. Eu já vi em cada encabeçamento de rua você descer uma cordoária de terra, né? Vamos supor que se for esse daqui, o rede compacta, né? Tanto vale para a rede compacta quanto para o de média tensão, né? Mas assim, um consenso se possível, em todo poste você descer, mas isso não acontece na realidade. Então, de três em três, você fazia a descida aí para a cordoalha de aterramento. Aí Uhum. existe um cálculo lá da NBR 5419, agora eu não me lembro qual dos quatro volumes que está esse cálculo. Aí existe um cálculo, né, em que você faz o projeto, né, a projeção da quantidade, aí depende aí da quilometragem dessa rede, né, se ela é de distribuição, se é de linha de transmissão, para você fazer as descidas aí do aterramento, tá? E tem umas que, por exemplo, linha de transmissão de tensão e corrente contínua, tem umas em que a energia, o terra, por exemplo, ele é o próprio solo mesmo. Vamos dizer, como ele não é alternado, né? O retorno, por exemplo, é o próprio solo. Aí você tem quilômetros e quilômetros, eles chamam de parque de aterramento, aí você tem lá onde tem a linha de transmissão, você tem um raio, vamos supor, de 5 quilômetros, aí você tem vários pontos onde tem aterramento, tem várias cordoárias enfincadas, né? Várias hastes enfincadas aí, para você conseguir equilibrar e fazer o retorno do cabo, né? Porque a contínua, né? Ela tem um polo positivo e o polo negativo. O polo negativo seria ou o cabo, né? Vamos supor, um cabo de terra que retorna, ou então o próprio solo mesmo da rede. Aí é um pouquinho mais complicado. Tá bom. Então, ó, aí para essas estruturas, se não me falha a memória, é a 05. É a NT, deixa eu ver. Da Equatorial, essa daqui, ó.
Ó, cálculo de demanda para instalação, é isso mesmo. É porque essa 05 ela tem várias. Se você vem aqui, ó, tem aqui, ó, critérios. Eu tenho que pegar o critério, que é esse. Então eu abri foi um dos anexos aqui. Deixa eu ver se eu abri o correto. Ah, esse aqui, ó. Atualmente, Equatorial Goiás, vocês utilizam essa norma aqui, ó, critérios de projeto de rede de distribuição. Confesso que o projeto que eu vou fornecer para vocês, né, como infelizmente a gente só tem 3 aulas aí, eu retirei ele dessa norma aqui, ó, NTC 08. Inclusive, eu vou fornecer ela para vocês, tá bom? Para a gente fazer essa atividade aqui. Vamos lá em projeto sério. Preocupa não, viu? Que essa aula está demorando mais porque a gente demorou em iniciar ela. Então vamos lá, para atividade um, a gente tem aqui o descritivo dela. Aí vai ter um material que eu vou fornecer tanto para vocês quanto para o professor do presencial, tá? Eu tenho que alinhar com ele. Deixa eu ver que dia que é. Dia 21/9. Não, nessa semana, se eu não conseguir nessa semana, na outra eu já alinho com ele aqui. 21/9, vocês vão ter um encontro presencial. Ok. Então a gente tem aqui o descritivo e o material da atividade. Vocês estão vendo que é a folha de resposta que vocês vão fazer a tarefa e me enviar e 2 anexos que vão servir de base para vocês. Esse anexo eu não vou abrir ele aqui agora não, viu, pessoal? Eu só vou abrir a folha de atividade e vou explicar ela para vocês. O contexto eu vou no próprio. Um minutinho aqui, rapidão, que eu volto compartilhar aqui com vocês. Ok, deu certo agora. Então, eu vou fornecer um material didático aqui para vocês, para ajudar na execução dessa tarefa aqui. Vou pedir para extrair atividade um, que aí fica mais fácil de eu identificar. Então, esse é o descritivo. E aqui é a folha da atividade. E essa atividade aqui, o EAD, pessoal, ele é a mesma atividade do presencial, viu? Eu acho que é a única UC que a tarefa do presencial é igual à da tarefa do EAD. Por quê, professor? Porque o projeto de rede, eu vou confessar para vocês, quando eu fiz engenharia elétrica, eu tive algumas matérias, né, de sistema elétrico de potência, né? Principalmente eu tive uma lá que me ensinava cálculo de fluxo de potência, era matemática assim, física pura. Projeto mesmo, igual eu estou explicando aqui, não tinha. Eu só fui aprender projeto quando eu fui trabalhar para uma empresa. Aí eu tive que fazer alguns cursos, acho que até expliquei para vocês, tive que fazer o curso de eletricista de rede, eletricista de linha viva,
montador eletromecânico, linha viva de transmissão, justamente para eu entender o dia a dia, né, de quem é a ponta de lança aí no sistema elétrico de potência, ou seja, os eletricistas que instalam, né, como que eu vou gerenciar eles, como que eu vou falar, olha, fulano, você faz isso, as etapas, né, de execução do projeto são as etapas, né, um, 2 e 3, e eu poder descrever essas etapas. Como é que eu vou fazer isso, né? E, inclusive, o dono da empresa, que também é engenheiro eletricista, né? Ele falou: olha, eu sei que lá na faculdade, e ele é bem mais velho do que eu, né? Ele falou: ó, lá em 1960 e tanto aí, eu. Hoje, provavelmente, você deve, né, a faculdade que você fez, você deve ter pego muito mais informações do que eu peguei na minha época, né? Então, eu sei que o estudante aí de engenharia elétrica, ele sai com ensino, não que o ensino seja ruim, mas ele sai com ensino generalista. E geralmente o que envolve a indústria, o que envolve o sistema elétrico de potência, na maioria dos casos você aprende trabalhando ali no dia a dia, né, na dialética ali, trabalhando no dia a dia ou fazendo cursos extras aí. Inclusive, ele que pagou todos os cursos que eu fiz a mais, para eu poder saber como é que era o dia do eletricista, o que que o eletricista monta, o que que ele tem que tomar cuidado na hora que ele vai fazer a montagem, quando é um eletricista de rede, né, que é o apelido é rede morta, quando ele é um eletricista de linha viva, né, que o sistema está energizado, o que que ele tem que observar. Então, eu fiz esses cursos, né, de eletricista aí e tal, e também outros, né, outros acompanhamentos. E daí eu também fiz um pequeno curso dentro da empresa com os projetistas de rede de distribuição, né? E eu aprendi qual que era a metodologia, como que eles dimensionavam uma rede, né? Uma rede de uma cidade ou uma rede rural, né? Basicamente, existem alguns critérios, critério de área, né? Critério de tipo de área, qual que é por exemplo, a modalidade daquela região, se é uma região mais agrária, né, que geralmente eles têm mais equipamentos mesmo, porque assim, uma residência na zona rural, pessoal, ela pode ter muito mais equipamentos, ela pode se assemelhar a uma pequena indústria do que uma residência numa zona urbana. Uma residência numa zona urbana, ela tem a energia que ela consome, obviamente, né, com iluminação e os equipamentos eletroeletrônicos. No máximo, ela tem um motor ali da bomba de recalque, se ela tiver piscina, um motor ali automático ali, né, para o portão, né, para abrir, para fechar. E estes são solicitados assim num tempo muito rápido e eles são de pequena potência. Já uma residência aí da zona rural, né, essa residência aí, ela tem uma quantidade de uma metragem quadrada alta, né? Aí, às vezes, essa metragem quadrada, mesmo ela não sendo muito alta aí, né? O pessoal utiliza para fazer, por exemplo, roça de arroz, na fazenda lá do meu avô, lá no Tocantins, né? Ele tinha, nossa, ele tinha era quilômetros aí ele tinha roça de arroz, tinha a roça, né, a parte lá de mandioca, ele tinha a roça de milho, ele tinha a vazante que fica na beira do rio de melancia, ele tinha o pomar lá era laranja, tinha laranja da terra, por exemplo, que o pessoal lá pesso- é, se eu não me engano, tem a lidocaína, que é utilizada como. Como é que fala? O dentista lá, né? O dentista ele utiliza para deixar dormente aqui, né? Na hora dele fazer um procedimento cirúrgico, né? Aí, por exemplo, ele fornecia, né? Laranja da terra. Geralmente eles faziam a extração da lidocaína lá da casca da laranja da terra. Aí tinha a roça de laranja, né? Que era de laranja da terra. Tinha de uma laranja que não amarga muito que eu esqueci qual que é o nome, tinha de limão, né? E isso tudo em pequenas glebas de que chamam, né?
E daí imagina o pivô para você, por exemplo, aguar essas roças aí, né? Ele utilizava pivô, utilizava o motor, né? A bomba de recalque lá. Então, assim, era uma potência, né, requerida bem mais alta do que uma residência em uma em uma zona urbana, né? Então existem esses critérios de metragem, kilovolt ampere por dependendo da metragem aí, dependendo de qual que é o modo de produção daquela região, né? Se ele é agrícola, se ele é, né, se é urbana, por exemplo, aí tem umas diferenças no cálculo de demanda que a gente faz para aquele projeto, assim. Ele, no início, ele parece ser um pouco complicado. Aí o que que eu pensei? Nós temos, né, essa UC aqui, que ela tem três momentos, né, EAD, né, igual a gente olhando aqui, ó, tem três EAD e dois momentos presencial. Então, foi até um professor aí do Roberto Mangi que me ajudou nessa ideia aí. Aí o que que a gente fez na época aí? A gente modificou essa disciplina para vocês conseguirem. Por exemplo, imagina você analisar a norma, né? Fazer um projeto de rede, desenhar ele, desenhar na mão, depois desenhar no AutoCAD. A gente precisaria, eu estou chutando, viu? Pelo menos um mês aí de aula, né? Para a gente, o que daria o quê? Daria só EAD, uma por semana, né? Daria só 4 aulas. E eu acho é, que só 4 aulas não daria aí. Aí, por exemplo, um mês eu estou falando um mês de aula, ou seja, 30 dias de aula para a gente fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, mais não compacta, mais alinhada com o que é o cálculo, né, de demanda de projeto de um sistema aí de distribuição. Então, o que que a gente pensou? Eu e esse professor, esqueci o nome dele aqui, a gente numa dessas UCs, a gente modificou, né? Uma dessas aulas, a gente modificou essa UC aqui. E o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, na descrição aqui da situação de aprendizagem, eles falam aqui, eu vou dar só um resumo aqui, ó, que a história é grande aqui, ó, em que uma cidadã aqui, ó, dona Yasmin, ela estava precisando de uma extensão de rede para sua residência aí, né? Eu não me lembro se a. Ah, não, essa aqui é urbana, isso mesmo, ó. Redistribuição urbana. Só que a rede distribuição no local, né, no endereço que ela morava, ela não tinha chegado ainda, né? Isso acontece, né, na zona urbana aqui. Aí o que que existe um setor lá da concessionária que é um setor de planejamento, por exemplo. A certeza que a gente tem é que uma cidade ela está sempre em crescimento. Não, às vezes até teve uma vez que um aluno falou, a cidade está sempre em evolução. Aí eu falei, ó, crescimento é diferente de evolução. Evolução é quando você, né, como se diz, caminha no sentido de crescer, de melhorar. Só que quando eu falo só crescimento, no quesito crescimento populacional, crescimento, se é um crescimento populacional, então você concorda se o homem ou a mulher tem um filho, esse filho, daqui a um tempo, né, ele vai começar a usar o quê? A rede de ensino público, né, ou particular, dependendo aí do nível do nível aquisitivo desses dois. Ele vai utilizar, com certeza, a, por exemplo, a limpeza pública, porque vai gerar mais lixo, né? Ele vai alugar ou comprar uma casa, ou seja, ele alugando essa nova casa ou comprando essa nova casa, ela vai precisar de mais infraestrutura de esgoto, de mais infraestrutura de energia, ou seja, o crescimento vegetativo, né, o aumento da população também ela naturalmente
ela vai fazendo com que a infraestrutura, né, de uma cidade, ela também vai crescendo. Só que se eu não planejar, se eu não pensar nesses horizontes daqui tantos anos, né, eu posso incorrer em bairros que não têm água encanada, por exemplo, que não tem iluminação, né? Eu já conheci bairros aí ali ali no Tocantins, né, de algumas cidades ali, né, próximas ali das cidades mais populadas aí, por exemplo, tem uma cidade ali no Tocantins, Araguaína, né? Em Araguaína tem uma cidadezinha que fica a alguns quilômetros aí, mas só que para o nível do rio chama Palmeirante. Aí no Palmeirante, antigamente não tinha energia elétrica. E quando teve energia elétrica eles tinham, na verdade, era um grupo motogerador que funcionava o dia inteiro. Aí, quando dava, tipo, meia-noite, eles desligavam esse grupo motogerador e ele só era religado às 6 horas da manhã. Imagine quantidade de diesel que esse prefeito ele não gastava, né? Então, ele tinha que investir em infraestrutura, infraestrutura não só de esgoto, mas infraestrutura de energia, e se essa cidade, né, esse povoado, ele é muito pequeno, então ele não tem verba o suficiente para fazer esse crescimento. Vamos supor que a infraestrutura para esse novo povoado e o Palmeirante, né, ela fica, sei lá, 300 quilômetros. Então, ele tem que tirar do próprio bolso, né? Pegar de 300 quilômetros, que é a metragem mais próxima de uma linha de transmissão ou de a próxima rede de distribuição e fazer essa ampliação levar até o povoado ou a pequena cidade dele. Então, depende, né? Depende da prefeitura, depende dos investimentos, né? Depende de muita coisa para você fazer com que o crescimento, né, vegetativo acompanhe o crescimento da infraestrutura. Aí sim eu posso dizer que está evoluindo, né? Até então ele vai estar só crescendo. Então toda concessionária de energia, ele tem um setor aí de planejamento de infraestrutura, né? No caso, a gente está falando de uma equatorial aí, né? Tem de infraestrutura de rede de energia. Então, basicamente, essa tarefa aqui é você fazer o levantamento, ó, dessa região aqui, ó, é uma. Eu tenho, eu tenho 4 quarteirões aqui, ó. Eu tenho os lotes 1, 2, 3 e 4, né? Até o lote 17. Cuidado, viu? Tem uma pegadinha aqui, ó. 4 vezes 4 geralmente dá 16, né? Por que que tem lote 17 aqui? Se vocês perceberem aqui, ó, tem o lote 1, 2, 3, 4. Eu não tenho o lote 5, né? Tem o lote 6, 7, 8. Eu não sei se quem fez o desenho originalmente, né? Esqueceu, comeu o 5 e aí ficou 17, né? Então, na verdade, ele pulou um. Aqui eu tenho 17 lotes numerados, mas na verdade eu vou ter 16, viu? Isso é importante. E daqui ele está falando, ó, ele está falando que a etapa um, ó, após se apropriar dos conhecimentos, né, da aula que eu estou ministrando aqui, né, e também da aula do lado do professor presencial, o que consta no roteiro da elaboração do projeto, o aluno deverá realizar as leituras seguintes, né, com o objetivo de identificar de que forma os materiais a seguir abordam os critérios definidos nesse roteiro. Leitura das normas, né, local, né, na verdade, vocês não vão fazer a leitura propriamente dito, mas eu vou indicar pontos dentro da norma que vão te ajudar vocês a ter êxito nessa atividade, né? Das resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica e na norma da BNT, igual eu expliquei aqui, né? A 15992, 159.688, né? Então, a etapa 2 é você fazer uma visita de campo. Geralmente, na unidade que você está, eu não sei se é do Roberto, eu já fui uma vez aí no Roberto Mange, né? Eu não sei se lá tem uma rede de distribuição para vocês poderem fazer manobra. Sinceramente, eu não sei, né? Você que tá ao vivo aí, ou Sim, Alexandre.
Ô, Alexandre, você sabe se tem alguma rede? Você viu lá, andando lá nas aulas no sábado, se tem alguma Hum, rede de distribuição lá? Aí é o seguinte: geralmente eu vou falar o que que eu fazia quando eu dava aula presencial. No Ítalo Bologna aqui existe uma rede de distribuição, eu mostrava, ia lá, mostrava para os alunos para fazer abertura, fechamento de circuito. Geralmente nas unidades do Senai, pelo menos alguns postes, né, para você fazer abertura, fechamento de chave, tem, tá? sim, É sim. outra coisa que eu fazia quando a unidade não tinha, a gente fazia uma visita mesmo, por exemplo, ou numa empresa ou então a gente se reunia, ia para a frente da unidade, né? E a gente ia andando, a gente andava um, dois quarteirões, e a gente via a rede de distribuição lá em loco, né? A gente dava Entendi. uma olhada lá na rede, aí eu mostrava o que que era média tensão, o que que era baixa tensão, né? Os tipos de rede, aí geralmente tem uma rede compacta, uma rede nua ali, construída, né? E daí a Uhum. gente discutia sobre isso. Aí o que Roberto, que eu mas e o tem, pro... tá? Ah, tem, né? Tem. Aí o que que eu e o professor a gente resolveu que eu vou passar para o professor de vocês aí, né? Essa visita de campo aí, ó, já de primeira aqui, ó, eu vou pedir para vocês não usar esse transformador de 150, ele está muito alto essa potência. Vou dizer por quê, né? Eu vou pedir para vocês colocar um transformador de 75, viu? É o que vai estar no projeto. Aí, o que que eu vou fornecer para vocês e para o professor do presencial? Até criei uma pasta aqui, chama SAP Modelo. Esse projeto aqui eu vou fornecer para vocês tanto o arquivo em DWG que vocês estão vendo aqui, quanto o arquivo em PDF, né, para vocês já poderem visualizar aí. Então, o projeto de rede, ele já está pronto, ele já está feito, né? Então, aqui, ó, eu tenho um projeto de rede aqui aplicado. Na segunda aula eu vou mostrar melhor para vocês. Mas o projeto, ele já está pronto aqui, ó. Eu tenho a planta de situação que mostra que os lotes, né, o loteamento, o lote, se você, ó, lê aqui a atividade aqui, ó, vou fechar até a outra folha que ela não precisa, por enquanto não precisa mais não, né? Ó, o que que é a atividade 1? Realizar o preenchimento do formulário com os dados levantados em campo e realizar o croquis. O croquis ele já está feito, viu? Que é o projeto, né? Realizar o escopo do projeto e do pré-projeto. Ok. Primeira alteração que eu vou pedir para vocês fazerem. Mudar esse transformador que eles pedem de 150 kVA para 75. Por que que eu estou dizendo isso? Geralmente, num projeto de rede urbana, se vocês observarem bem andar por todas as ruas aí de Anápolis, né, ou de Goiânia aqui, né, vocês vão perceber um padrão, ou seja, um, uma coisa que se repete. Vocês vão notar que vocês vão ver muito transformador na rua. Então, esse projeto de rede é o transformador que fica aqui, ó, na rua, né? No caso, esse aqui de 75 kVA. Vocês vão olhar esse transformador, geralmente ele vai ter essa potência de 75 kVA, ou então, em alguns casos, raríssimos casos, ele vai ser o transformador de 112,5 kV. Eu vou até abrir a NTC 08 aqui. Eu não abri ela aqui, mas. Ok, ó, esse é um padrão de projeto de rede. Ó. Por exemplo, você pode encontrar posteamento, né? Ou seja, a posição dos postes, né? Chama unilateral, ou seja, apenas de um lado só da rua, né? Por exemplo, geralmente você tem a rua, ou ela é mão única, ou ela é mão dupla, né? Aí geralmente você tem a rua e duas calçadas, né? Então, existe o padrão de construção de rede de energia, né? De distribuição,
que ele é unilateral, ou seja, ele vai estar só em um lado, né, da rua, ou seja, em uma das calçadas. Tem um outro padrão de construção que ele vai estar dos dois lados da calçada. Tem esse aqui bilateral alternado, ou seja, dos dois lados da calçada, só que mais ou menos na metade do vão, né, na distância do outro aqui, ó, vai ter o poste, como se fosse, né, se você ver por cima aqui, é como se fosse uma treliça, né? E tem um outro padrão que é bilateral, que ele chama de frontal, ou seja, você vai ter dos dois lados da rua e exatamente em frente ao outro poste, você vai ter né, você vai ter os dois postes frente a frente em ambos os lados da rua aí. Esse é um outro padrão. Por exemplo, deixa eu abrir aqui a 05 aqui, é também ela é da antiga Celg. Essa tabela aqui, ela tem na norma, acho que é a NT01, se eu não me engano, da Equatorial. Esse daqui é o padrão de transformadores que a gente encontra na rede de distribuição, ó. Geralmente esse de 30, 45 a gente não vê mais. Por que que a gente não vê mais? É porque, lembra que eu falei? A infraestrutura de rede de distribuição, ela sempre está em crescimento, né? Ou seja, vão nascendo novas pessoas, essas novas pessoas vão adquirindo, alugando casa, ou seja, eu vou ter mais carga. Então, lá em 1970, eu ter a malha de distribuição urbana. Deixa eu fechar esse aqui. Eu ter a malha de distribuição urbana com transformadores, com poste, né, o transformador no poste de 45 era comum, né? Só que esse crescimento ele vai acontecendo, né? Vão nascendo pessoas, novas infraestruturas são requeridas, novas demandas, né? Novas empresas vão aparecendo, ou seja, vai sempre aumentando essa demanda por mais energia. Então, lá em 1960, 1950, por exemplo, era comum você ver a malha de distribuição urbana com transformadores de 45 e, por exemplo, de 75. Os anos foram se passando, então hoje em dia, desde a década de 80, mais ou menos, né, é comum você ver na rua só transformador de 75 e de 112,5. Professor, tem uma cidade que eu conheço que eu já vi um transformador de 150. Isso pode ocorrer? Pode sim, viu? Inclusive, pode até ocorrer de 225. Mas a probabilidade, só se for uma coisa muito específica, se tiver uma indústria ali perto, se a quantidade de quarteirões for bem maior do que o específico. Então, geralmente, o que, que o projetista faz, né? Primeira coisa, né? Esse transformador, por que que esse transformador ele vai estar aqui? Por exemplo, eu tenho uma subestação de 225 kV que ela fica no setor onde que está onde estão esses quarteirões aqui, né? Então vem uma linha de transmissão de 225, por exemplo, 230, né? Desse transformador de potência vai converter para uma rede de 13,8. Aí de dentro da subestação vai sair, geralmente sai aéreo, né? Às vezes sai subterrâneo, né? Ou aéreo subterrâneo. E aí o primeiro poste que chama de encabeçamento inicial vai ser uma estrutura tipo 3, né? Essa alimentação, né? Essa rede de média tensão, ela vai ser levada na malha de distribuição, né, urbana. Ok, né? Saiu dessa subestação de 225, converteu para 13,8 e está sendo distribuída na cidade, né? Só que eu preciso de um transformador primeiro. Esse transformador ele vai converter de 13,8 para monofásico, né, 220, bifásico, né, que é a linha, né, 380, trifásico 660 aproximadamente, né? Então eu preciso do transformador primeiro para ele converter a rede 13,8 para a rede de baixa tensão, porque o cliente, seja ele residencial, seja ele comercial, industrial, ele precisa da alimentação de baixa tensão. A alimentação de média tensão
é apenas para transporte de energia. A baixa tensão é para você utilizar energia, ou seja, a residência, o comércio e a indústria precisa da alimentação de baixa tensão. Então, o primeiro motivo, um dos primeiros motivos é para converter para baixa tensão, porque senão nem a residência, nem o comércio, nem a indústria não liga nada, né? 13,8 vai acontecer o quê? Vai queimar os equipamentos, né? Isso se você conseguir chegar perto da tomada, né? Isso se o eletricista até conseguir ligar esse circuito, né? Que vai ser impossível. O campo eletromagnético, né? Se não me engano, dá uns 40 centímetros mais ou menos ali de raio de risco, né? Então, esse já é o motivo. Eu preciso do transformador para converter a rede de média tensão, que é de transporte de energia, para baixa tensão. Segundo motivo, eu preciso, né, de transformadores aqui. Por exemplo, vamos supor que essa área aqui de 4 quarteirões aqui, se você parar para pensar, eu até mostrei lá na aula da UC passada, né? Esse quarteirão aqui, ele na verdade ele não existe, né? Que quarteirão que eu tenho só 4 unidades consumidoras, ou seja, 4 residências, né? No quarteirão inteiro, né? Por exemplo, eu só tenho 4 residências e cada uma é de 225 metros quadrados. Dá muito mais, dependendo aí do quarteirão, né? Do tamanho da rua aqui, né? É só você parar para pensar, né? Então, isso daqui vamos dizer assim, um projeto simulado para vocês entenderem o conceito. Não, né, para ele espelhar o que é de verdade, o que acontece na rede, né? E, por exemplo, ó, se você olhar lá na tabela da NTC, né, para redes até, se eu não me engano, é até 225. Depois a gente dá uma olhada aí na próxima aula. A carga alocada para esse lote, para essa unidade consumidora, é 1 kVA. Então, uma vezes os 16 vai dar o quê? De carga, né? Só para alimentar essas 16 residências desses 4 quarteirões, né? 16 residências é muito pouco, né? Mas a gente está seguindo a simulação aqui. Está bem diferente do que a gente vê na vida real, né? Então eu só tenho o quê? Imagina um transformador de 150 kVA para alimentar 16 residências de 150 kVA. Eu estou superdimensionando esse circuito, né? Não é vantagem para a concessionária de energia fornecer um transformador de alta capacidade para tão poucas consumidores. Isso não é vantagem, viu? Isso eu já vou dizer logo, né? Eu vou dar uma de Roberto Justo. Isso dá um prejuízo danado. Então, esse pedido aqui de 150 aqui, ele está fora da realidade, viu? Então, desses 75, você só vai utilizar para as residências, né, dentro aqui do dimensionamento de 1 kVA, só 16 dos de 75, né? Ó, 16 do de 75 aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó 75 menos os 16 aqui, ó, é, 59 kVA vai sobrar aí de carga que eu poderia estar energizando outras, né, mais residências, né? Então a densidade populacional aqui desses 4 quarteirões, ela é muito baixa, ela é muito pouca aí, né? E geralmente, mesmo com a densidade populacional, mesmo se essas residências aqui elas fossem reais, né? Mesmo se ela existisse, pela metragem aqui do lote aqui, é essa carga que é alocada para eles aqui. Ou seja, eu estaria cometendo um desperdício como projetista, né? Então, por padrão, atualmente, até sair uma outra resolução, né? Alguma mudança daí, né? Desde a década de 80 até hoje, 2024, né? O normal é que você tenha transformadores de 75
ou de 112,5. Ah, professor, esse quarteirão, né? Vamos supor que eu tenho 4 quarteirões ou 2 quarteirões e a demanda por carga ela está muito alta. Ah, são 4 quarteirões, então vamos fazer o seguinte: para 2 quarteirões desse, eu vou colocar um transformador que vai ser chamado circuito um, e para os outros 2 quarteirões eu vou pôr outro, eu vou dividir essa carga, né? Para eu ter só transformador de 75 ou de 112,5. O problema de eu colocar um transformador aqui, ó, de até que, vamos lá, vamos olhando na tabela aqui, ó. Até que um transformador de 150, até que não é problema. Mas eu colocar na rua um transformador de 225, um de 300, piorou um de 150, ou um de 150 não, desculpa, um de 500 aqui, ó, eu vou precisar de 2 postes numa estrutura chamada H, né, o HT, né, que é 2 postes, o transformador de 500 aqui no meio, porque um poste só não vai suportar ele. O de 300 também, ele já tem um volume muito grande aí, né? Eu vou precisar de um barra 1000, por exemplo. De 225 aqui, né? Tá dentro do. Mas já, ó, o de 225, o de 300, o de 500 já dá problema, viu? Eu colocar na rua 225, 300, 500 já é problema. O de 150 já começou a dar problema, porque ele é um poste, né, é um transformador muito grande, né? Mesmo o trifásico aí, né? Ele é um transformador muito grande e ele não é ideal para eu colocar numa malha de distribuição urbana. Pode ser que lá mais para frente, com criação de novas normas, né? Colocando postes mais resistentes ou até miniaturizando, né? Ou seja, diminuindo a dimensão desse transformador, né, para a mesma potência, eu consiga implementar na rede. Mas é uma questão de logística mesmo, viu, pessoal? O de 75, de 112,5, atualmente ele é o carro-chefe e é provável que ele continue ainda por uns bons anos, aí, uns bons 20 anos, quiçá até mais, viu? Tá? Até segunda ordem. Então, eu colocar um transformador de 75 não, né, não, ou acima desses, né, um de 150 para cima não é muito negócio. Aí, o que que você vai fazer na tarefa? E eu vou fornecer os subsídios para vocês. Ó, vamos só finalizar aqui. Eu fiz aqui por exemplo, ó, como vocês vão fazer em turma lá, né? Aí eu simulei aqui, ó, fulano, ciclano, beltrano, né? Vocês vão, é lógico que vocês vão fazer a mesma folha, né? Só que aí vocês me enviem a tarefa só com seu nome aqui, tá bom? Cada um de vocês vai enviar com seu nome aqui. Embora o que vocês vão entregar para um professor vai ser em grupo lá, né? O que que você vai fazer, ó? Você vai colocar esse texto aqui, ele tá lá na, no projeto, né, que eu vou fornecer para vocês, ó, as normas que eu utilizei para elaborar esse projeto, né? Por exemplo, vocês vão mudar aqui para 75 kVA, vocês vão publicar aqui o croquis, né? É só vocês fazerem uma captura, né? O que eu vou fornecer para vocês é o arquivo em PDF, né? É só vocês fazerem a captura, né? Por exemplo, deixa eu abrir o PDF aqui. Só vocês virem aqui, ó, hum, a Shift Windows e S. Ó, viu que a tela deu uma escurecida aqui, ó? Aí você vem, tira o croquis, ó. Acabei de capturar o croquis, a tela escureceu aí, ó. O croquis dessa rede aqui. Aí você vem aqui, ó, clica num ponto, geralmente aqui embaixo, ó, Ctrl V. Olha, ó, coloquei, aí você vem aqui, ó, clica em cima da imagem e você vai colocar aqui ó, atrás do texto, por exemplo. Aí você vem aqui, ó, e dá aquela dimensionada. E aí na próxima aula, se vocês quiserem, eu tiro mais dúvida aqui sobre como fazer isso aqui, ó. Aí vocês colocam aqui que é o croquis
do projeto, né? Que eles chamam de a planta de situação do projeto em si, ó, tá bom? Esse comando é Shift, Win e S, não é? E a letra Isso, S, não é? Shift, Windows e S, isso mesmo. Ok. Deixa eu só rapidão aqui, Não conhecia. Alexandre, antes que eu esqueça aqui. É porque você poderia colocar print screen, né? Só que o print Hum, screen, ele pega a tela inteira, né? Aí o isso. Windows Shift S é justamente para você pegar uma região, né, que você quer lá na tela. Depois com o mouse consegue delimitar lá o espaço, não Isso. Igual eu fiz agora aqui no. é? Ok. Não, deixa eu compartilhar de novo aqui. É porque deu 10 horas, eu Não? tinha que, Tá certo. eu tinha que registrar aqui. Então, entendeu, pessoal? Aí vocês vão modificar. Deixa eu pegar a folha aqui. Então, vocês vão modificar, ó, estão vendo que tem a planta de situação, só que ela sem um projeto aplicado. E Uhum. daqui nesse exemplo que eu mostrei para vocês, né? Modifiquei a potência aqui, né, para 75 Uhum. kVA e o croqui, ou seja, a planta de situação. Geralmente lá na pasta de projeto você faz isso. Você coloca lá o memorial descritivo, que é a próxima tarefa, né? Coloca o memorial descritivo, coloca. Aí é numa folha A4 completa, o que a gente geralmente faz para concessionária, né? Aí você coloca numa folha A4 o croquis, né, da planta de situação com o projeto aplicado aqui, aí ele fica dentro da pasta de projeto. Aí no caso, atualmente, né, o que a gente faz pelo aquele sistema, o SICAP, né? Que é o sistema informático aí da concessionária, né, no caso da Equatorial, né? Eu não vou até colocar o link para vocês acessarem esse sistema. Geralmente, esse SICAP, quando você forma, né, você faz o curso de eletrotécnica ou de engenharia elétrica, aí, por exemplo, você mora aqui, né, Equatorial Distribuição Goiás, né? Então, geralmente toda concessionária tem, eles têm lá um número de, quer ver, ó? Eu vou colocar também o link para vocês aqui, ó. SICAP Equatorial. Esse link aqui, ó, a Enel Distribuição utilizava, a Celg, antes dela ser, né, ser adquirida pela Enel Distribuição, também começou a utilizar. Então, esse sistema aqui, ó, tem esse link aqui, ó, né, esse XHTML aqui, né? Ele é como se fosse o do, por exemplo, quando você terminar o seu curso de eletrotécnica, né? Você vai lá no CRT, né? No Conselho Regional aí dos Técnicos, e você vai se registrar, apresentar o seu diploma, né? O seu diploma aí de eletrotécnico, e você vai, aí vão pedir para você gerar um login e senha, como se fosse de um e-mail, né? E daí todo e qualquer serviço que você fizer, dependendo aí dos critérios, você vai gerar uma RRT, né? Um registro de responsabilidade técnica daquele, por exemplo, um aterramento, né? Um aterramento, um projeto elétrico. Aí esse sistema aqui, né, da Equatorial Goiás, né? Aí depende da Neoenergia ali de Brasília ou a da Neoenergia de Pernambuco, né? Dependendo, eles têm um sistema diferente, né? Mas geralmente todas que têm um sistema informático atualmente, né? O sistema de aprovação é esse. Aí você tem aqui, por exemplo, contatos, né? Você vem aqui na aba de contatos, tem aqui os e-mails, né? Aí você vai enviar um e-mail falando, olha, sou fulano de tal, eu sou eletrotécnico, né? Sou engenheiro eletricista, necessito do meu cadastro, né? Do meu cadastro aqui só tem e-mail, telefone não tem mais. Antes tinha telefone. Daí o pessoal lá da Equatorial, eles vão gerar um login e, né, um seu login, sua senha para todo e qualquer projeto que você for fazer, projeto predial, industrial e comercial, você dá a entrada nele de forma digital, né, aqui pelo site. Antigamente você tinha que ir lá na unidade da sua região, né,
no setor de aprovação, de análise de projeto, e aí fazer uma pasta Z, né? Aquela pasta, era uma pasta suspensa, né? A pasta Z ela é parecida. Utilizar aquela pasta suspensa que você coloca naquele escaninho, né? Aí essa pasta suspensa, você coloca o memorial descritivo, você coloca a RT de projeto, a planta de situação, né? O projeto elétrico em si, né? Os cálculos, né? Que às vezes fica no projeto e os cálculos que também ficam no memorial descritivo. Aí você apresenta para a concessionária de energia tudo, você imprimia, né? Você imprimia, fazia os documentos e entregava lá para o setor de aprovação. Atualmente, pelo menos no que tange a Equatorial Goiás, né? Você vem aqui por esse link, né? Esse aqui, o SICAP, né? E daí você vai dar entrada no seu projeto de forma virtual, tá? Então, lembrem não, né? Eu vou colocar também o link, vou pedir para o monitor aqui colocar o link também do da Equatorial Goiás, para quando vocês terminarem aí, né? Vocês for trabalhar com projeto, né? Ou até também ministrando aula, né? Poder já fazer o seu cadastro, seu registro, para vocês aprovarem projetos, tá? Ok, Era isso que eu tinha esquecido. tá bom. Então, beleza, pessoal. Com Deus, viu, Alexandre? E até Com a nossa Deus, boa próxima noite. web aula, tá? E todo o material que vocês vão precisar aí, o projeto já pronto, né? Pra vocês fazerem atividade, já vai estar numa pastinha em cima da aula, tá? Certinho, obrigado. Tenha uma Ô, boa com noite. Deus. Com Deus.